Boa noite, a paz e a graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos a alguns dias da eleição municipal de 2024, quando os eleitores em cada cidade do nosso país vão estar escolhendo os seus representantes, tanto para o Legislativo Municipal, que são os vereadores, como também aqueles que sentarão nas cadeiras do Executivo, que são os prefeitos. Nós teremos escolha aqui na cidade de Fortaleza, de vereadores e prefeito. Nós demos uma parada nos nossos estudos da carta de Paulo aos Efésios e que continuaremos na próxima terça-feira, a fim de termos uma conversa franca sobre eleições. Eu sei que esse é um tema que gera dúvidas, medo, paixões, acirramento dos ânimos, inclusive entre irmãos em Cristo. Em 12 de abril de 2022, nós proferimos um estudo aqui na igreja com o tema O que a Bíblia diz sobre política, e que se encontra lá no nosso canal no YouTube. Quero aproveitar e pedir a você que se inscreva no nosso canal, acione o sininho para ser comunicado de novas postagens, deixe o seu like, faça seus comentários e, em especial, compartilhe, o nosso canal com outras pessoas, a fim de que a mensagem da palavra de Deus possa alcançar vidas e edificar o corpo de Cristo. Talvez a maioria de nós prefira evitar conversas desconfortáveis sobre eleições, mas não apenas eleições, também sobre candidatos, ou mesmo abordar questões políticas que dividem não só a nossa cidade ou o nosso estado, mas o país como um todo. E aí vem aquela questão: por que que nós, como cristãos, devemos falar de política? Será que é nosso papel, como crentes, abordar esse tema? Queridos, política é manchete de notícias na televisão, nas redes sociais e na boca do povo. E com uma eleição com tanta baixaria e indefinição, nós estamos pressionados a encarar a nossa responsabilidade como cristãos. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: nunca discuta sobre futebol, religião e política. No entanto, isso não é muito prático, pois nós vivemos em um mundo dominado pela política. Na realidade, não discutir política para manter algum tipo de paz poderia ser até algo louvável, mas ao final, esse conselho não funciona. Em vez disso, devemos aprender a falar sobre política como seguidores de Cristo, de uma forma que honre a Deus e demonstre amor ao próximo. Em meio ao pleito eleitoral, nós vemos que nossa cidade está se tornando cada vez mais dividida politicamente, e a igreja deve dar exemplo de unidade, de respeito, de amor. O nosso testemunho do Evangelho depende disso. Poucas horas antes de ser crucificado, Jesus orou pela unidade da sua igreja. Ele diz lá em João, capítulo 17, versos 20 e 21, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui nesses dois versículos, há duas declarações que chamam a nossa atenção. A primeira delas diz assim: para que todos sejam um. E a outra, para que o mundo creia. A segunda depende da primeira.
E elas revelam o quanto a unidade cristã é essencial para a credibilidade do Evangelho aonde nós estamos inseridos. Se permitirmos que a política nos divida, corremos o risco de comprometer a integridade e a autoridade do testemunho da igreja. Infelizmente, nós temos visto isso acontecer em muitas igrejas. O nosso inimigo espiritual sabe que se ele puder nos dividir, nos distrair com conflitos sobre questões como política, ele atrapalhará a nossa missão de compartilhar o Evangelho. Porém, por outro lado, se demonstramos unidade cristã, ele sabe que o nosso testemunho será difícil de ser refutado. É importante lembrar que a unidade cristã não significa necessariamente uniformidade cristã. Ainda podemos e iremos discordar em muitas coisas, incluindo as nossas visões políticas. A unidade cristã vai mais fundo do que qualquer ideia mundana. Ela transcende as nossas divergências, não apenas na área política. Podemos pensar diferente teologicamente, podemos pensar diferente com relação a assuntos futebolísticos, mas isso não pode dividir a igreja, a sua unidade. A unidade cristã não depende de como votamos, mas do compromisso mútuo de seguir a Cristo em obediência, em amor, em retidão e justiça. Você consegue imaginar o impacto em nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, no mundo inteiro, se a igreja fosse verdadeira e totalmente unida? Que testemunho inegável, imparável, invencível do poder transformador do Evangelho. E embora você não seja responsável pelas palavras ou ações de outros crentes, você é responsável pelas suas interações, pelos seus diálogos, pela sua convivência com outros crentes, inclusive durante discussões políticas. O apóstolo Paulo estabelece o padrão para a nossa unidade. No capítulo 4 da carta aos Efésios, ele vem tratando nos versículos iniciais acerca do tema da unidade. E no versículo 13, ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E para que alcancemos essa unidade da fé, Paulo, no versículo 15 dessa mesma carta, diz que é necessário seguir a verdade em amor. E essas duas virtudes, verdade e amor, são a base da nossa unidade. A unidade da igreja está sobre essas duas virtudes, verdade e amor. John Broder, missionário americano do século passado, disse: falar a verdade sem amor é como fazer uma cirurgia sem anestesia. Assim, nessa noite, ao abordar o tema das eleições, alguns princípios precisam ser observados e seguidos para que tratemos desse tema numa perspectiva cristã. O nosso objetivo aqui, queridos, não é indicar a você o candidato em que você vai votar. O nosso objetivo aqui não é escolher o partido, a legenda, aonde você vai lançar o seu voto. Precisamos entender, biblicamente, como nós devemos agir na política, em especial
nessas eleições. E o primeiro princípio é: seja honesto. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 25, diz assim: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Eu entendo, amados, que nós até podemos acidentalmente dizer ou postar em nossas redes sociais algo errado, por termos sido mal informados. No entanto, o objetivo e o padrão da nossa vida, do nosso testemunho, daquilo que falamos, daquilo que postamos, é a verdade, é a honestidade. Isso significa que devemos observar as nossas suposições, os nossos palpites e a nossa opinião, passar tudo isso no crivo da verdade. Tudo o que dizemos deve ser o mais verdadeiro possível. Portanto, escolhamos nossas palavras cuidadosamente e nos corrijamos para garantir que especulações, fake news, insinuações e outras formas de comunicação desonesta sejam excluídas. Em vez disso, falemos a verdade como pessoas honestas, como verdadeiros crentes devem fazer. O segundo princípio é: fique irado e não peque. Vivemos em um mundo cheio de pecadores e sob influência do inimigo. E muitas vezes, alguém pode se encontrar com raiva diante de situações injustas, cometidas até mesmo por autoridades. A Bíblia não proíbe a ira. Paulo, em Efésios capítulo 4, versos 26 e 27, diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Nós falhamos sempre que a nossa raiva nos leva ao pecado. Se você mantiver a raiva por muito tempo, ela lhe corromperá, lhe fará apodrecer e adoecer na alma, e produzirá aquilo que não honra ao Senhor. Mas em vez disso, se algo produz raiva de forma justa, quando, por exemplo, você vê as autoridades aprovando leis indiscriminadamente a favor do aborto, e aquilo lhe causa tristeza, ira, isso deve ser usado para fazer você avançar em direção a uma solução bíblica que honre a Deus, como, por exemplo, escolhendo bem aqueles que vão lhe representar. Terceiro princípio: ataque o problema, não a pessoa. Ao discutir política, o foco da conversa deve apontar para o problema, não para a pessoa com o problema. Eu acho que vocês têm acompanhado os debates que têm acontecido na televisão, por exemplo. E é vergonhoso havermos, às vezes, ataques pessoais. Pouco se discute de proposta para melhorar a qualidade de vida dos munícipes da cidade de Fortaleza. Infelizmente, outra maneira de dizer isso é considerar a conduta do indivíduo e não atacar o caráter da pessoa. Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versos 29 e 30: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Queridos,
Isso significa que você comunica sobre coisas que são ditas e coisas que são feitas. E nós não devemos atacar o caráter da pessoa discutindo essas coisas além do que é dito e daquilo que é feito. Podemos fazer perguntas para discernir melhor os pensamentos ou motivos da outra pessoa. No entanto, deixamos de honrar a Cristo sempre que queremos insinuar quais os pensamentos ou intenção das outras pessoas. É como se nós tivéssemos a onisciência de Deus para saber o que o outro está pensando, e aí já deduzimos que o que ele está querendo é algo que pode nos prejudicar. Nós precisamos nos apegar ao máximo nos fatos, conforme vemos e ouvimos, e não naquilo que nós imaginamos. Procure evitar palavras que exageram a questão, como você sempre, você nunca, eu nunca vi alguém tão quanto você. E isso serve não apenas em questões voltadas à política, mas também no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os irmãos na igreja. Xingamentos também seriam considerados ataques à pessoa em vez de um problema. É muito mais fácil xingar o fulano, a mãe dele, do que encarar o problema de frente. Quarto princípio: haja, não reaja precipitadamente. Esta diretriz, queridos, esse princípio desempenha um papel importante na discussão política. Nós vemos, lemos e ouvimos algo, e para muitos de nós, a nossa tendência é responder rapidamente. Nem refletimos, nem meditamos, e de imediato queremos responder na mesma tacada. Neste momento, devemos exercer paciência e contenção. Espere um pouco para responder, para compartilhar em suas redes sociais. Tiago, capítulo 1, verso 19, afirma: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Talvez alguns iriam dizer assim: sejam rápidos para ouvir e responder de imediato, e se possível, dá um tapa na cara do oponente. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Efésios capítulo 4, versos 31 e 32, diz: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Como nós gostamos de guardar rancor, mágoa, meu Deus. Escolhamos falar ou agir com gentileza, ternura e graça uns para com os outros. Se permitirmos reagir com amargura, raiva, gritaria, malícia ou até mesmo agressão, falhamos não apenas com o próximo, mas em especial com Deus. Em vez disso, busquemos escolher nossas respostas para a glória de Deus. Como tem sido a minha resposta, o meu proceder? Será que isso glorifica a Deus com a minha atitude? Quinto princípio: demonstrar respeito pelo plano de Deus e pelo cargo político. Seja qual for o tópico que você discuta, seja com relação a partido, a candidato, seja o que for, o respeito tanto pelo plano de Deus quanto pelo cargo político é necessário. Daí esse assunto ser duplamente tratado no Novo Testamento. Lá em Romanos 13:5, o apóstolo Paulo diz: portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades.
E em 1 Pedro, capítulo 2, verso 13, é declarado que por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Eu sei, queridos, que pecadores, iníquos, muitas vezes ocupam os assentos dos governos, assentos nas casas de legislação, assentos naqueles que conduzem o judiciário. Cargos que eles ocupam são ordenados por Deus, e Deus nos fornece governo para o nosso bem, e como tal, devemos respeitar esses cargos, e tanto quanto humanamente possível, tratar os ocupantes com respeito, e não com difamação. Podemos não concordar com eles em nada, e eu creio que boa parte não concorde. No entanto, o nosso respeito flui de nossa compreensão e submissão não aos homens, mas às Escrituras, àquilo que Deus preceitua. Nós não podemos escolher na Bíblia aquilo que vamos respeitar e obedecer, e aquilo que vamos desobedecer e rejeitar. Embora possamos discordar totalmente da política e do estilo de vida das pessoas que exercem cargos na política, escolhemos o respeito sempre que seguimos estes princípios. Sexto princípio: lembre-se da importância do Evangelho, do corpo de Cristo e da comunidade. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, nós somos exortados: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei, honrem as autoridades. Como cristãos, somos responsáveis por ter uma vida em Cristo consistente em todos os lugares, não apenas aqui na igreja. É lá no trabalho, é na escola, é na família, é na política. E isso, querido, é nos orientado lá em 1 Coríntios 10, 31, em Efésios capítulo 4, versos 1 a 6, em 1 Pedro capítulo 2, versos 11 a 12. Se nossas palavras de alguma forma envergonham, contradizem, negam o Evangelho, então estamos falhando. Sempre que nos comunicamos, devemos buscar honrar o corpo de Cristo, ver os outros como nossos irmãos e irmãs e promover a unidade. Além disso, por causa da importância do Evangelho, usamos nossas palavras de maneira amorosa para com aqueles em nossa comunidade. E aqui eu estou falando de igreja. Já tivemos casos de igrejas divididas e até mesmo extintas por conta da política. É isso que o Senhor Jesus afirma lá em Mateus 22, 39, quando Ele ordena: ame o seu próximo como a si mesmo. As nossas palavras devem trazer luz, demonstrar a clareza do Evangelho de Cristo e servir aqueles na igreja e na comunidade em geral. Esses 6 princípios nortearão a nossa participação nas eleições, na política em geral. Aí você pode perguntar: então, pastor, como devemos nos envolver no processo eleitoral? Como é que eu devo participar na escolha do prefeito e dos vereadores? E aqui eu quero apresentar 3 regras essenciais. A primeira delas é: entenda o que você está fazendo como eleitor. Entenda o seu contexto e as suas responsabilidades como cidadão, em particular, o propósito do seu voto e a importância da sua participação nesse momento da democracia. Quando você se encontrar em desacordo
com a visão política de outra pessoa, tome cuidado para não fazer julgamentos precipitados. Em vez disso, descubra no que ela acredita e por quê. Na maioria das vezes você vai ficar surpreso que boa parte das pessoas que possam divergir de nós não entendem, não sabem por que estão seguindo uma outra bandeira. Às vezes é muito mais um que segue a multidão. Deixe de lado seus próprios pontos de vista por um momento e coloque-se no lugar da outra pessoa. Não se preocupe, você não precisa comprometer as suas próprias convicções. Você está apenas sendo um bom ouvinte. E isso é com relação à política, isso também se aplica à religião. Às vezes nós somos tão céleres em reprovar alguém que não comunga da nossa fé, e repreender, e até mesmo expulsar, sem nem ao menos ouvir. Você está sendo um bom ouvinte? Quando você conhece o coração dos outros, pode se surpreender ao descobrir que ainda compartilha convicções semelhantes sobre como elas devem se desenrolar, não apenas na arena política, mas na arena da vida. E se alguém perguntar sobre sua visão política, aproveite a oportunidade para promover a compreensão, compartilhando sua perspectiva honestamente. É isso que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15 e 16, fala acerca de estar sempre prontos. Claro que esse estar sempre prontos diz respeito à nossa atitude no conhecimento, à defesa da nossa fé, mas que também pode se aplicar com relação à defesa dos valores que nós defendemos enquanto cristãos, inclusive na política. Antes de compartilhar a sua opinião, certifique-se primeiro em entender a sua própria posição. Há muitas pessoas que dizem assim: as minhas ideias eu defendo com unhas e dentes. E quais são as suas ideias? Bom, as minhas ideias são verdadeiras. Quais são as suas ideias? Minhas ideias são importantes. Mas não sabe quais são as ideias. E simplesmente segue a multidão. Por exemplo, por que você se alinha ou não com um determinado partido político? Ou por que você apoia um determinado candidato? Quais princípios bíblicos guiam as suas convicções políticas? Se você não reservou um tempo para considerar as convicções subjacentes à sua visão do que é melhor para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, considere isso como tarefa de casa. O que você espera para a nossa cidade? Segunda regra: envolva-se no processo eleitoral como um cristão. A sua participação deve acontecer com uma lealdade primária a Jesus, com uma postura cristã e com expectativas geradas a partir das promessas da palavra de Deus. Você não precisa gostar de determinado político ou de política, mas devemos falar sobre essas coisas de acordo com a vontade de Deus e seus padrões. Você será perfeito? Não. Eu falho com frequência, e quando falho, procuro corrigir-me. Ao me envolver com política, na maioria das vezes, eu deixo de dar a minha opinião completamente. Procuro ser o mais neutro possível quando se trata de comunicar as minhas preferências sobre política. Eu não quero que minhas opiniões políticas atrapalhem meus objetivos muito maiores de servir bem a minha comunidade e honrar a Cristo através da pregação da palavra de Deus. Eu não quero que ninguém confunda o altar, o púlpito, com palanque político partidário. Terceiro, reserve suas maiores energias para a comunidade mais duradoura, a igreja.
A igreja, queridos, durará para sempre. É a noiva do Cordeiro, é a igreja que vai subir, não é partido político, não é candidato. Então sejamos os melhores membros da igreja do que membros de partidos políticos ou do que apoiadores de candidatura. É incrível como às vezes nós vemos pessoas tão engajadas na política, em atender candidatos, em seguir carreatas, bandeiradas, mas quando convocados para evangelizar, a participar dos cultos, a estar na vigília, logo se tem uma desculpa. Queridos, a nossa maior motivação não é a eleição, a nossa maior motivação não é uma razão política específica. A nossa maior motivação vem da compreensão clara do Evangelho e do amor de Cristo por cada um de nós. Ao considerarmos essas coisas, permitimos que o amor de Cristo por nós e a sua graça nos motivem a nos comunicar de maneiras que honrem ao Senhor. Há algumas perguntas que você pode fazer sobre a sua motivação. Eu sou mais apaixonado por um candidato ou por um partido político do que pelo Evangelho? Eu vejo as pessoas através da lente do Evangelho ou de uma lente política, como meu aliado ou meu inimigo? Alguma vez conecto minha política com minha prática religiosa? Por exemplo, crente só vota em crente? Se você é cristão, você só vota no partido X? Eu sei, amados, que alguns de nós estão perdendo o sono nesta eleição sobre em quem votar. E até mesmo precisam de ajuda para se envolver com a consciência limpa. Outros estão tão exaustos pelo barulho da política, pelas carreatas, pelas panfletagens e bandeiradas. Sim, é certo que a política é importante, contudo a igreja é muito mais importante. Eu estou ensinando a você como pastor, procurando conscientizá-lo do nosso papel na sociedade e principalmente no reino de Deus. Isso não tem a finalidade de fazer com que você vote nos candidatos do pastor. Eu tenho meus candidatos. Ou que você se sinta obrigado a seguir as minhas preferências políticas. Eu tenho os candidatos e peço voto para eles, a irmãos e amigos, no privado, jamais no púlpito ou nas redes sociais da igreja. O nosso estatuto, no artigo 58, declara: é vedada a utilização das instalações da Gilead José Walter para atividades político-partidárias. E entenda-se instalações, tanto o prédio quanto as mídias da igreja. Lembre-se, nossas escolhas devem ser pautadas com base nos valores que defendemos. Devemos rejeitar todos que se colocam contrários às nossas crenças. Somos a favor da vida, da liberdade de expressão, do direito de professar a nossa fé, de defender valores da boa moralidade e da civilidade. E a forma como cremos na política, à luz das Escrituras, você pode encontrar em nosso estudo anterior o que a Bíblia diz sobre política. Visita lá o nosso canal. Já a pregação de hoje, conversa franca sobre eleições, é uma tentativa de guiá-lo biblicamente nesse assunto que é polêmico e mal entendido. E às vezes serve a propósito escusos por parte de alguns, mas que não podemos deixar de abordar na Gilead do José Walter. Não precisamos ter medo de falar sobre política. Pese tudo que você ouviu nessa noite, assim como os crentes de Bereia, como tem lá em Atos 17:11,
que examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. O que eu ministrei, amados, é um exercício de pensar biblicamente sobre grandes coisas, e essas grandes coisas envolvem um grau de dificuldade e de riscos, porque às vezes a gente está todo o tempo sobre a navalha, sobre o fio da navalha, o fio da faca. Considere que pastores e presbíteros que sobem neste altar têm que ser especialistas em um texto das Escrituras a cada semana para explaná-lo. Mas também nós temos que conectar esse texto ao nosso contexto moderno, porque a Bíblia faz sentido para tudo nesse mundo, inclusive na política. Eu quero concluir essa mensagem com algumas observações. A primeira: Deus se importa mais com sua santidade do que com você vencendo debates políticos. Pode ser que você defenda muito bem seu candidato, pode ser que você esteja, conhecendo tudo sobre o partido que você abraçou, mas a sua vida espiritual está um farrapo, está ganhando nada com isso. Deus se importa mais como você trata aqueles com quem discorda do que com a sua sagacidade retórica afiada. Segunda observação: como cidadãos de um reino celestial, nós seguimos os passos do nosso rei, e não de homens e de seus projetos políticos mundanos temporários. E isso significa até mesmo sermos respeitosos com aqueles com quem nós discordamos, ou aqueles que rejeitam os nossos valores. Terceira observação: nem todo cristão precisa tomar a mesma decisão política para ser um bom cristão. Então, se alguém quiser lhe arrastar com aquela ideia de que você só será um bom cristão se você votar nesse candidato, preste bem atenção. Não presuma que aqueles com quem discordamos são intelectualmente ou moralmente inferiores a nós. Quarta observação: amar o próximo pode envolver discordar de suas ideias políticas, mas nunca desprezá-los como portadores da imagem do Rei Celestial. E última observação: a política terrena tem um papel legítimo. Não é errado fazermos política, não é errado pedirmos votos para os candidatos que nós entendemos ser os melhores. Como dissemos aqui, nos é vedado fazer isso no púlpito da igreja, nos é vedado fazer isso nos grupos oficiais da igreja, mas no meu privado, mandando da minha conta de WhatsApp, falando aos meus irmãos em Cristo, aí fora da igreja, não tem problema. O que nós não concordamos é alguém interpelar outros aqui dentro. Aqui dentro a gente fala de Jesus, aqui dentro a gente fala do reino, lá fora não temos problema com relação a isso. Porém, queridos, a política não é a coisa mais importante e vital para a nossa vida. Eu me interesso por política, sempre me interessei, e mais ainda quando ingressei no serviço público, há 30 anos atrás. Eu acompanho de perto os altos e baixos e os meandros da temporada de campanha, que a cada 2 anos nós passamos isso. A cada 2 anos escolhemos um candidato para prefeito, vereadores, e 2 anos depois, senadores, deputados estaduais, federais e presidente. Eu amo a minha cidade, o meu estado, o meu país, e eu me importo com quem ganha e quem perde. É claro que eu vou querer que o meu candidato ganhe, e vou trabalhar nesse sentido. No entanto,
Eu estou muito mais interessado na igreja, tanto na Gileade José Walter, quanto na igreja formada por todos os salvos em Jesus. Eu não vou deixar de estar na casa do Senhor, em dias de culto oficial, para estar seguindo atrás de carro de qualquer candidato. A nossa fidelidade à verdade bíblica, a nossa santidade pessoal, a nossa sinceridade, a nossa consistência, a nossa capacidade de falar com graça e verdade, a nossa relutância em confundir o reino deste mundo com o reino de Cristo, o nosso realismo em meio às promessas utópicas de políticos, a nossa esperança em meio ao medo e à mentira tão comuns nos nossos dias, o nosso testemunho cativante do Evangelho. Essas realidades precisam ser incorporadas semana após semana, e isso é mais importante do que o que acontece na eleição do próximo domingo. A política terrena, queridos, é importante, sim, mas ela nunca deve comprometer a nossa fidelidade com Cristo, nem a nossa unidade enquanto corpo de Cristo. Especialmente quando se trata de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que nós possamos estar nesse próximo domingo, exercendo a nossa cidadania, com sabedoria, escolhendo aqueles que nos representarão, quer seja no executivo, quer seja lá na Câmara Municipal. Precisamos, queridos, ter um tempo de oração. Vamos fazer isso agora, mas que você também possa orar no seu lar. O inimigo é sagaz e ele vai procurar de todas as formas evitar que aqueles que possam nos representar, que possam realmente ser homens e mulheres de Deus, quer seja lá na Câmara, quer seja na Prefeitura, e aqui prefeitura não é só o prefeito, porque o prefeito vai também formar todo o seu secretariado, todos os cargos comissionados que vão administrar essa grande cidade, a quarta maior cidade do Brasil, uma cidade com tantos problemas, uma cidade com tantas diferenças, e que precisa ser cuidada pela igreja do Senhor, com oração e com decisão sábia, de escolher os melhores candidatos. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor possa nos ajudar e nos orientar, para que em paz possamos exercer a nossa cidadania no dia 6 de outubro, para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Fique de pé, eu queria convidar aqui o Paulo, ele vai conduzir esse momento de oração. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar, você a fazer um grupo desse lado, um grupo desse. Vamos juntar nossas mãos e apresentar ao Senhor esse dia 6. São homens, não tem nenhuma mulher, que se lançou aí, só a vereadora, Nós sabemos que vai além, do que a gente consegue ver ali na TV, ou fora dela. Como o pastor falou aqui, esses homens vão fazer alianças com outros partidos, eles precisam do apoio para governar a nossa cidade, e quem mora aqui somos nós. Mas eu quero lembrar você de algo: a igreja tem poder, tanto não só de influenciar, mas como também tem a autoridade do céu na oração. A palavra de Deus diz que se nós clamarmos, Ele vai inclinar os ouvidos à oração que vai ser feita nesse lugar. Você crê?
Nós não temos poder, mas temos um Deus e servimos a um Deus que pode todas as coisas. Amém? Então fica de pé. Dê a mão.